Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E vamos aprender um pouco. Eu vim aqui do serviço e lá no meu serviço eu falo do que eu vivo, né? Falo da palavra de Deus. Falo do milagre que Deus fez na minha vida. Entende? Independente para quem seja, independente da religião, independente da crença, independente. Eu falo da palavra de Deus, porque é o que eu luto para viver todo dia. E em meio às conversas lá no serviço, eu tenho um colega de trabalho que ele se diz ateu. Ele se diz que é ateu, né? Não acredita em Deus. O outro se diz agnóstico. É aquela pessoa que ela crê em tudo, né? Ela não desconsidera que Deus existe, mas também não acredita que Deus existe. Enfim, ela crê em todas as religiões e ao mesmo tempo não crê em nenhuma. Ela tá aí, entende? Ela crê naquilo que convém a ela mesma. Tem aqueles que se dizem católicos, outros evangélicos e por aí vai. E eu creio na palavra. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no que está escrito. Eu creio que nós somos corpo, alma e espírito. E uma coisa que eu valorizo muito é o mundo espiritual. Valorizo demais, respeito demais o mundo espiritual. E no serviço, como se você é um cristão, é um homem e uma mulher de Deus e leva a palavra de Deus, você deve observar que as pessoas, pela ignorância, pela distância do Espírito Santo, elas brincam, elas zombam, elas falam do que não conhecem, né? Lá no serviço as pessoas brincam muitas das vezes com o que eu falo e eu levo na esportiva, né? Eu levo na esportiva. Para quê? Para não ofender ninguém, para não magoar ninguém, para não vamos dizer assim, causar atrito sobre religiões, atrito sobre crenças. Por quê? Porque quando uma pessoa ela brinca, ela zomba, ela faz qualquer coisa contra a minha fé ou contra a sua fé, ela não está fazendo contra você. Ela está fazendo contra quem você crê. Entende? E Deus, ele não é para ser defendido. Não é para você defender Deus. Não é para você defender a bandeira da igreja. Não é para você defender a denominação. Não, é para você defender a sua fé. Como que você defende a sua fé? Você vivendo no Espírito, você praticando a palavra de Deus e não dando vazão e atenção ao que as pessoas falam, para tirar você do Espírito e da santificação. Então, assim como Paulo disse, eu me finjo de tolo para ganhar alguns para Jesus. E, mediante isso, o que o diabo tem feito? O diabo ele tem se aproveitado da ignorância de muitos. O diabo tem se aproveitado do orgulho e da prepotência de muitos. E, infelizmente, o diabo tem usado essas pessoas para que elas façam o que ele mesmo não tem coragem de fazer. O que ele mesmo não pode fazer. Por quê? Porque o diabo, sendo espírito, ele sabe da seriedade que o mundo espiritual. Ele sabe. O diabo, ele é espírito. Então,
ele não blasfema contra Deus. O diabo, ele não zomba de Deus. Ele usa alguém para fazer isso. Mas ele mesmo, ele não faz. Ele não faz. Ele não faz. Se você foi espírita, por exemplo, quando eu era criança, eu cresci em um terreiro espírita. Então, eu sempre criei no mundo espiritual, né? Apesar de não tomar a decisão antes de servir a Deus, de seguir a Deus, de obedecer a palavra de Deus, eu sabia que Deus existia e sabia que o diabo existia, né? Que as entidades existiam, porque eu via né, as pessoas incorporadas, manifestadas. Eu sabia que não era elas naquele momento, não entendia muito bem, mas eu sabia que o mundo espiritual ele existia, mas eu ignorava. Então eu segui segundo as minhas vontades. A minha avó, ela se converteu, se entregou para Jesus. A minha mãe também. Então eles começaram a seguir a fé, a seguir Jesus, entende? E graças a Deus por isso eu estou aqui, né? Por causa das orações da minha avó, por causa das orações da minha mãe, da persistência, da insistência, né? Deus foi fazendo a obra no meu coração. Porque, assim como muitos, o que eu queria mesmo era viver no mundão, segundo as minhas vontades. Então, mas Deus, ele fez a obra. Assim como está fazendo e vai fazer a obra na sua vida e na vida de muitos aqueles que convivem contigo, né? Você pensa que não, esse não tem mais jeito, esse não tem esperança, aí não, pelo contrário, são esses aí que Deus ele vai mudar, a quebrantar, porque eles vivem na ignorância, assim como eu vivi e talvez você viveu e vive até agora. E então, a primeira coisa que você tem que saber e aprender e crer, né, que o mundo espiritual ele existe. E o diabo, ele respeita a Deus. Respeita. No mundo espiritual, o diabo respeita a Deus. Ele teme e treme diante de Deus. O diabo, ele não levanta uma palavra sequer de afronta para Deus. Em um terreiro de macumba, você não vê o diabo falando mal de Deus. Ele fala o homem, aquele, né? Ele não afronta Deus. Não afronta. Entende? Então, quando o diabo está incorporado, ele ofende, afronta a pessoa. Ele ofende e afronta o homem de Deus. Isso o diabo faz. Ele fala maldições, fala muita coisa contra o homem de Deus, contra a pessoa, né? Contra o homem, o ser humano. Mas o diabo ele não afronta o Espírito Santo. O diabo ele não afronta a presença de Deus. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque ele sabe e ele conhece a Deus. Ele conhece. Da mesma forma que os anjos também não afrontam o diabo. Os anjos não afrontam o diabo, né? Eles combatem o diabo. Eles lutam contra o diabo, mas eles não afrontam o diabo, porque sabem da seriedade do mundo espiritual. E eu vou ler algumas palavras para você aprender e ver mediante a fé, porque você vai precisar crer, entende? Que isso é uma realidade. Então, quem já conviveu e quem já é espírita, quem já foi espírita ou é ainda, ou quem já foi em uma igreja, principalmente na Igreja Universal, dia de sexta-feira, ver as pessoas manifestadas
incorporadas com espírito imundos, por mais que hoje elas decidam pelo engano do diabo, crer que aquilo é uma farsa, crer que aquilo é uma mentira, por mais que elas queiram, não adianta. Eu já passei por essa fase também, quando eu estava vivendo as minhas vontades no mundão, distante de Deus, mesmo ouvindo e conhecendo a palavra, eu já passei por essa fase de crer que nada disso era real, não existia, mas eu no fundo, eu sabia que eu estava me enganando. Eu sabia que eu estava sendo enganado e eu estava sendo conivente com aquilo, porque para mim na época estava sendo bom. Entende? Me dava um certo alívio, né, de eu viver do jeito que eu queria, crendo nesse engano. Porque o pai da mentira é o diabo. E ele engana bem. Der mole para ele, te engana, irmão. Ele engana tanto o ser humano que ele faz o ser humano falar coisas que ele nunca falaria. Entende? E antes de eu ler os versículos bíblicos, eu vou contar um fato para você que aconteceu na minha vida. Você acredite se quiser, creia se quiser, não vai fazer a mínima importância se você crê ou não. Entende? Porque um fato não tem como mudar. E foi esse fato que me fez me firmar mais ainda na presença de Deus e buscar as coisas espirituais. Eu lembro, assim que eu entrei no Força Jovem da Igreja Universal, que é um grupo de jovens onde eles decidiram aprender mais sobre a palavra de Deus e servir a Deus. O obreiro Marcelo, de Nova Iguaçu, obreiro Marcelo, Deus usou o obreiro Marcelo, que era responsável do Força Jovem naquela época, para ele estar falando da palavra de Deus, falando do reino de Deus, falando da salvação, falando do Espírito Santo, né? Para quebrantar o coração daqueles jovens que ele estava. E enquanto ele estava falando da palavra, pregando, manifestou um espírito imundo, que é um anjo decaído. Um dia ele foi anjo de luz. Mas foi expulso do céu e manifestou. Um anjo decaído lá, que se intitula hoje como diabo, demônio, e eles se intitulam porque cada um tem uma missão. Um é levar a morte, o outro é levar o roubo, o outro é destruir, o outro é vício. E se eu não me engano, era o Exu da Morte que estava naquela jovem, colocando na cabeça dela desejo de suicídio, né? Fazendo ela se sentir inferior às outras pessoas para que ela, no fim, viesse se suicidar. Infelizmente, isso acontece muito e você saiba que é o diabo que leva a pessoa a isso. Porque está escrito, quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. Entende? Não é o homem, não. É o diabo. E a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principado, potestade e dominadores que dominam esse mundo. Então, naquela época, eu não sabia de muita coisa. Quando eu vi aquilo, aquela menina incorporada, né, com um espírito imundo, a voz mudou, o corpo se contorceu, a força que ela tinha, ela era... E eu vendo aquilo, não querendo acreditar, mas estava diante dos meus olhos, não tinha como eu ignorar. Então, o obreiro Marcelo, usado pelo Espírito Santo, ele fez algo que marcou a minha vida e me fez tomar uma decisão ao qual não tinha como e não tem como eu voltar mais atrás.
o que ele fez? Ele pegou aquele encosto, aquele espírito imundo que estava naquela moça, perguntou para ele o que estava fazendo, ele disse, né? Ele perguntou para ela, mas se ela decidir se entregar para Deus, se ela decidir largar o mundo, né? Se ela, assim como esses jovens estão aqui, decidirem obedecer a palavra, não a Igreja Universal, não, mas a palavra de Deus, né? Se eles decidirem cumprir com aquela palavra que está escrito, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas lhes serão acrescentadas, a vida dela vai mudar? Aí o diabo vai. Aí ele falou assim, esquece que você se rebelou contra Deus, que você foi expulso do céu e que você tem a chance desses jovens aqui. Vamos supor que você, encosto, Exu da morte, fosse esses jovens sentados aí, tivesse uma segunda chance de ser restaurado, de ser salvo, de voltar como você era e quem você era antes da rebelião. Eu olhando para aquela menina, aquele rosto mudado, transformado, sabe, você via o ódio, você via o ódio, a morte, o rancor, tudo de ruim você via no olho e na face daquela moça incorporada. Na época eu senti até medo, né? Fiquei com medo na época. Hoje isso não existe mais. Mas na época, né, eu fiquei com medo. Eu falei, cara, como pode um negócio desse? E automático, na hora que o obreiro perguntou isso para aquele encosto, a face mudou. A face mudou. Era como que se eu estivesse olhando para o rosto de uma criança. De uma criança pura. Sabe? Sabe quando você olha para o rosto de uma criança onde você vê a inocência? Foi o que eu vi. Sabe? Aquele rosto transformou, mudou. E os olhos abriram e começou a brilhar. Por quê? Porque naquele momento, aquele anjo decaído, ele se viu com a oportunidade. Ele olhou pra gente assim, com aquele olhar aberto, aqueles olhos arregalados, não dava um pisco. Aí o obreiro Marcelo, cheio do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo, não tinha como o obreiro fazer aquilo sozinho. Fez a pergunta, tá, se você tivesse ali sentado ali, se você fosse eles, fala para eles o que você faria se você tivesse no lugar deles, se você tivesse a chance, a oportunidade que eles têm de servir e de conhecer a Deus. Aí aquele anjo decaído, incorporado no corpo daquela menina, ele disse com uma voz serena, com uma voz serena, mas firme. Ele disse assim, eu agarraria essa oportunidade com unhas e dentes. Eu seria fiel a tudo. Eu não abandonaria por nada essa chance. E os olhos abertos sem piscar, escorrendo as lágrimas. Eu vendo as lágrimas escorrer do olho daquela menina. E eu fiquei como?
eu fiquei atônico. Eu fiquei, que isso? Se o diabo que está na minha frente, ele diz que se tivesse a minha chance, ele não desperdiçaria. Por que que eu vou desperdiçar? Por que que eu não vou acreditar? Por quê? Aí ele falando, eu faria isso, eu faria aquilo, né? Até que o obreiro lembrou o diabo que ele não tinha mais chance. Aí o obreiro disse assim, no ouvido daquele demônio, mas para você não tem mais chance. Para você acabou. Aí ele de novo, ele se desfigurou. Ele... revoltado. Até que, pela palavra e pelo poder no nome de Jesus, o obreiro colocou aquele encosto de joelhos e com a mão para trás. E começou a explicar para nós a importância do mundo espiritual e a importância de servir a Deus. Então, naquele dia, eu entendi. Falei, poxa, só depende de mim. E se o diabo, ele tivesse a chance, ele serviria a Deus? Ele não ouviria os outros anjos decaídos? Porque se ele tivesse a chance de se arrepender hoje, ele se arrependeria? Por que que eu não vou aproveitar a minha de me arrepender? Por que que eu não vou aproveitar a minha de lutar para me ser quem Deus quer que eu seja? Para eu fazer o que Deus quer que eu faça? Sabe? Eu comecei a me lançar no mundo espiritual e aprender as coisas espirituais. E até hoje eu estou aprendendo. Entende? Então, pessoal, o mundo espiritual, ele existe. E o próprio diabo, ele não é tolo, ele não é ignorante, ele não enfim, para ele afrontar a Deus. O diabo ele não afronta a Deus. Ele não fala palavras contra Deus. Ele faz o homem fazer isso. Ele me fazia falar muita coisa contra Deus, mesmo sem eu ter noção. Para quê? Para que o homem seja condenado. Para que o homem seja culpado daquilo que ele falou. Entende? Porque a palavra de Deus, ela nos orienta a gente vigiar aquilo que a gente fala. E hoje em dia tem muita gente brincando com Deus. Muita gente falando daquilo que não conhece do mundo espiritual. Para os homens de Deus, para os servos de Deus e até para o próprio Deus. Mas tudo isso vai ser um dia julgado e cobrado depois que a gente morrer. Mas enquanto estamos vivos, tem chance de se arrepender. Enquanto estamos vivos, há chance de se arrepender. Porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Aí você me diz, como eu já pensei também, tem muita gente que não volta para Cristo, tem muita gente que não consegue se arrepender, tem muita gente que não consegue voltar atrás dos erros que cometeu, das falhas que cometeu, porque o diabo fica julgando, condenando, acusando 24 horas por dia, lembrando do erro dela. E ainda usa aquela palavra que está escrito contra ela. Uma palavra que diz assim, que muitos não voltam para Jesus por causa dessa palavra e eles mesmos se condenam. Aquele que um dia conheceu a luz, aquele que um dia serviu Jesus, aquele que um dia teve uma experiência com o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, foi muito usado por Deus, sabe? E se afastou,
É impossível voltar. Impossível voltar. Entende? Então o diabo usa essa palavra para que aqueles que um dia serviram a Deus, para que eles não venham se arrepender. Porque o diabo fala assim para eles: é impossível, para você não tem mais jeito. O diabo fala a condenação que está para ele como se fosse para a pessoa. Não. Quem não tem mais jeito é o espírito que te enganou. É o espírito que enganou aquela pessoa. É o espírito que usou e muitas das vezes está usando aquela pessoa ainda para ela blasfemar, né? Que falam que um pecado que não tem perdão é a blasfêmia. Mas quem blasfema contra Deus é o diabo usando a pessoa. É o diabo. Não tem mais perdão para o diabo. Mas para a pessoa que foi usada pelo diabo, tem. Para a pessoa que foi usada pelo diabo, tem perdão. Entende? Ela serviu a luz, ela conheceu a luz, ela serviu Jesus, mas ela se perdeu no meio do caminho e se deixou ser enganada, iludida pelas emoções, enfim. E hoje ela é usada pelo diabo. É só ela reconhecer que ela está sendo usada pelo diabo e não se permitir mais. Se arrepender de fato, de verdade, e voltar às práticas das primeiras obras, como a palavra de Deus diz. Né? Buscar santidade. Aí o diabo coloca na cabeça da pessoa que não, é você que não tem jeito, você já era, Deus não te perdoa, o Espírito Santo não te quer, e começa. Não. Passou isso pela minha cabeça também, na minha caminhada com Cristo, né? Antes de eu ser selado pelo Espírito Santo, antes de eu crer de fato, passou. Várias vezes eu errei, várias vezes eu pequei, várias vezes eu falhei, mesmo tendo experiência com Deus, mesmo conhecendo a luz. Entende? Passou. Mas para quê? O diabo queria que eu desistisse da fé, desistisse de viver buscando a santidade, que é se separar do mundo. O diabo queria que eu continuasse vivendo no pecado. Mas não tem mais volta para esse mundo. Então, aprenda. Para você tem jeito e para quem for, seja que se afastou, também tem jeito. Tem jeito. Tem chance. Entende? Jesus está de braços abertos. A prova disso é a palavra do filho pródigo. As pessoas que conheceram a luz, que conheceram o Pai, é como se fosse o filho pródigo. Eles decidiram por conta própria, devido a olhar para o mundo, para os desejos carnais, viver conforme suas vontades. Mas o Pai está de braços abertos. O Pai está esperando. Quando Deus falou assim, é impossível porque Deus ele não vai fazer mais nada para você voltar. Ele não vai ir lá te buscar. Ele não vai. Pelo contrário, ele vai fazer você lembrar dele. Ele vai fazer você lembrar da palavra dele. Ele vai fazer você lembrar dos momentos que você viveu com ele. Mas ele mesmo não vai lá puxar você pela mão. Ele não vai. Então, é aí que se torna impossível. É impossível Deus ir te buscar. Ele não vai te buscar. É impossível Deus ele ir lá fazer algo que você tem que fazer. Entende? Deus não, então, é isso que é impossível. Mas não é impossível para você voltar. Não é impossível para a pessoa que se afastou voltar. Não é impossível para aquele que serviu a Deus voltar. Não é. O diabo coloca isso na cabeça da pessoa para que ela não volte e aquela palavra que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então Deus sabe que as pessoas elas vão se afastar. Muitas vão se afastar. Deus sabe. Deus já sabia que o pai já sabia que aquele filho ia sair de perto dele. O pai conhece o filho. Mas o pai não poderia segurá-lo. Não poderia forçá-lo. Não poderia acorrentá-lo.
a única coisa que ele poderia era aconselhar. Aconselhar. Porque existe o livre-arbítrio. Entende? Aconselhar, amar e esperar, como foi o que aquele pai fez, esperou. E o que aconteceu com o filho pródigo? Ele caiu em si. Muita gente hoje, o diabo não tem deixado as pessoas caírem em si. Ela caía em si. Elas têm se afundado a cada vez mais em problemas, se afundado cada vez mais na lama, seja qual problema for, se afundado, mas elas não têm caído em si. Isso é um espírito, isso é um demônio que não deixa a pessoa cair em si. Entende? Mas o filho pródigo caiu em si. Na hora que ele estava comendo uma lavagem de porco, sendo humilhado, pisado, ele decidiu não ser mais. Então, não é impossível quando a pessoa decide. É a decisão da pessoa que faz ela ver o impossível acontecer. Porque está escrito, tudo é possível para aquele que crê. Decida crer. Porque na hora que aquele filho pródigo, ele lembrou que na casa do pai ele tinha pão, que os empregados tinham pão, que os empregados eram, sabe, tinham moradia, sabe, não passavam necessidade, não passavam fome, que os empregados, ele lembrou que na casa do pai, os empregados não passavam o que ele estava passando. Ele decidiu voltar, mas ele decidiu voltar aquebrantado. Ele decidiu voltar se humilhando. É o que está escrito, aqueles que se humilham diante de Deus, reconhecendo seus erros, suas falhas, e reconhecendo que Deus é Deus, serão exaltados. Não é os humilhados serão exaltados, não. É aqueles que se humilham diante de Deus. Então aquele filho pródigo, ele reconheceu que ele errou. Ele reconheceu que ele pecou contra o pai, pecou contra Deus e voltou quebrantado. Tanto que quando ele viu o pai o viu, o pai se alegrou. Mas olha o que o filho pródigo disse. Ele disse, pai, pequei contra ti, pequei contra Deus. Me aceita como que se fosse um servo. O pai não. O pai tirou o anel do dedo, que era a autoridade, colocou no dedo dele, mandou pegar a túnica e fez uma festa. Fez uma festa, matou um cordeiro, porque aquele que estava morto reviveu. Não é diferente hoje, não é diferente com você, não é diferente com quem voltou, não é diferente com quem decide voltar. Quando a pessoa ela decide voltar para Deus, espiritualmente, Deus ele vai colocar um anel no seu dedo de autoridade. Deus ele vai te revestir com a capa, entende? E ele vai lembrar você que o cordeiro ele já foi sacrificado, que foi Jesus na cruz. E vai haver festa no céu por causa do seu retorno. Entende? Para que você viva, para que as pessoas vivam. E assim como foi com o filho pródigo, aonde o irmão dele que decidiu voltar, era para o irmão ficar feliz, era para o irmão ficar contente, era para o irmão abraçar aquele irmão que estava morto longe. Mas o que aconteceu? Ele sabendo que estava havendo festa, ele sabendo que o pai tinha recebido aquele filho pródigo que abandonou, sabe? O pai foi ingrato, não considerou tudo que tinham feito por ele. O que ele fez? Ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva, ele falou contra, sabe? Esses são os religiosos. Esses são aqueles que estão
perto do Pai fisicamente. Estão fazendo a obra de Deus, estão na igreja, estão perto do Pai fisicamente, mas estão longe espiritualmente. Ainda não entenderam que eles também precisam voltar, que eles também precisam se arrepender, que eles também precisam reconhecer que estão errados. Eles não podem estar tomando a mesma atitude de ir, sabe, fazer aquilo que está no coração, que nem o filho pródigo. Ele fez um montão de besteira. Mas os que estão perto do Pai, com o coração sujo, sabe, mas ali, ó, fingindo ser um filho bonzinho, esses também têm que se arrepender. Então, quando uma pessoa volta para a igreja, quando uma pessoa decide voltar para a igreja que ela era, decide voltar a ser quem ela era, fazer o que ela fazia e além, ela vai encontrar muitos irmãos desse. Ela vai encontrar muitos irmãos desse que são irmãos, como os irmãos de José, que jogaram ele no poço. Eles eram irmãos, usados pelo diabo, eram irmãos. Que no final José abençoou todos eles. No final José perdoou todos eles. No final José reconheceu que aquilo foi necessário, porque o propósito de Deus se cumpriu. Porque se José não fosse traído pelos irmãos, ele não teria se tornado governador do Egito. Então tudo que nós passamos, tudo que você passa, tem um propósito. Mas é um propósito de paz, é um propósito de vitória, é um propósito aonde você vai viver a palavra e a promessa e vai glorificar o nome de Deus. Então, aquele filho pródigo, ele glorificou o Filho de Deus quando ele decidiu voltar. Ele glorificou Jesus. Ele honrou o sacrifício. Aquele cordeiro que foi sacrificado para aquele filho pródigo representava Jesus. O sacrifício. Então, nós temos que honrar, você tem que honrar o sacrifício que foi feito por você naquela cruz. E é voltar para os braços do Pai. Porque o Pai, ele vai te ensinar, ele vai te educar, ele vai te repreender, mas ele não vai deixar faltar nada para você. Nada para você. Nada. Não é nada do que a sua humanidade precisa. Não é nada do que o seu corpo precisa, não. É nada do que o seu espírito precisa. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Deus sabe que é necessário e nós temos a necessidade do pão, a necessidade de saúde, a necessidade de vida financeira, a necessidade de um casamento. Deus sabe de tudo. Mas Ele não vai nos dar antes, se a gente não buscar Ele em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então o pão são as demais coisas. Mas em primeiro lugar é o se arrepender, é o reconhecer, é o decidir, voltar. Voltar não é talvez nem a ser o que você era, mas é voltar a ser o que você nunca foi. É você ser o que nunca foi, fazer o que nunca fez, para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Entenderam? Então eu tenho visto muita gente com dificuldade para voltar para Jesus. Mas a dificuldade não está em Deus. A dificuldade maior também não está nos irmãos, nas pessoas que se opõem, né, que julgam, que criticam, que condenam, que perseguem, que ficam com raiva. Não. A maior dificuldade está dentro da pessoa em ela não decidir, em ela não se arrepender. Então o filho pródigo, ele decidiu. Então decida. Tá bom? Porque a hora que você decidir,
Pô, caraca, vai arrebentar. A hora que você decidir, não vai ter ninguém que vai poder te segurar. O diabo não pode te segurar. Ninguém pode te segurar. Não pode. E ele sabe disso. Ele só convence a pessoa a ela mesma se segurar. Então não dê ouvido àquilo que o diabo tem falado na sua mente, no seu coração. Não dê ouvido ao que o diabo ele tem falado através até das pessoas que aparentam ser de Deus, né? Porque o diabo, infelizmente, ele sendo um lobo, tem se disfarçado de cordeirinho e enganado muitos e muitos. Falado palavras que ao invés de ajudar elas voltarem para a igreja, voltarem para a casa do Pai, voltarem a se espiritualizar, tem feito elas se afastarem, né? Cada dia mais. Mas não olhe para os irmãos. Não olhe para os irmãos. Olhe para o Pai. Olhe para o Pai e olhe para os servos. Porque os servos, eles receberam aquele filho pródigo com toda alegria. Os servos, eles prepararam toda aquela festa. O Pai pediu para os servos servirem a ele. Entende? Os servos. Então olhe para os servos de Deus. Olhe para aqueles que estão servindo a Deus. Olhe para aqueles que estão servindo a Deus, estão te servindo com alegria. E dê valor para que você seja um servo e para que você seja um filho e para que você seja um amigo de Deus. Tá bom? Assim como Davi. Davi era amigo de Deus. Mas Davi também pecou. Davi também errou. Davi também fez cada coisa, irmão. Mas ele se arrependeu. Ele decidiu se arrepender. Então o segredo está no arrependimento. Busque o arrependimento. Porque a hora que você se arrepender, você receberá o perdão de Deus. Aliás, você já recebeu. Você viverá o perdão de Deus. Tá ligado? E eu vou ler algumas palavras aqui para focar. Em Tiago, capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. É Deus falando, o Pai falando. Você crê que crês um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, no mundo espiritual, o diabo crê que há um só Deus. Só existe um Deus. Só existe um Senhor. Só existe um mediador entre a gente e Deus, que é Jesus, que é o Cordeiro Santo, puro, o nosso Salvador. Entende? Só existe um. Um, que é o Deus Pai, que é o Deus Filho, que é o Deus Espírito Santo. Esse um, ele é por mim e ele é por você. Não existe deuses. Entende? Deuses são os demônios decaídos. Esses são os deuses desse mundo. Né? Então, essa é uma palavra que eu queria deixar para você. Que se o diabo ele teme e treme, estremece, por que a pessoa ela não teme? Por que a pessoa ela não estremece, não tem temor diante de Deus? Temor é um respeito exagerado, né? É um temor extremo que leva a pessoa à obediência incondicional à palavra de Deus. É uma reverência. Entende? É temer a Deus. É respeitar a Deus ao extremo. Mas o diabo não deixa e luta para não permitir que as pessoas temam a Deus. Mas o diabo teme. Teme e treme. Ele teme e treme. Então, se o diabo teme e treme, por que você, ou eu, ou qualquer ser humano, não vai temer e não vai tremer diante de Deus? Entende? Outro versículo é esse aqui, ó. Está em 1 João,
capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo. Então, quem pratica e vive no pecado é do diabo, porque faz a vontade dele. Enquanto estiver fazendo a vontade dele, vai ser dele. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus, ele se manifestou e se entregou para desfazer as obras do diabo, que levam a pessoa ao pecado. Entende? Então você precisa buscar Jesus. Nós precisamos. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então nós temos que nascer de Deus. A hora que o filho pródigo decidiu voltar e ter o sacrifício de voltar todo o caminho, porque tem isso, na hora que a pessoa decide voltar, ela tem o sacrifício de voltar, mesmo com fome, mesmo debilitada. Ele voltou, irmão. O pai não foi buscar ele, não. Ele teve que voltar. Na hora que ela decide voltar, é no caminho que ela vai aprendendo a nascer de Deus, que ela vai nascer de Deus. Entende? Até ela ter um encontro único e verdadeiro, igual o filho pródigo teve, aonde ele se humilhou diante do pai e o pai o recebeu com alegria. Não vai ser diferente com você, não vai ser diferente na vida de ninguém que crê. Entende? Então, decida voltar. A outra palavra está aqui, ó. Vou achar aqui. Aqui, ó. Está em Judas. Judas fala assim, capítulo 1, versículo 9 e 10. É o que eu estou falando, que no mundo espiritual há respeito. No mundo espiritual há temor. Aqui, ó. Mas o arcanjo Miguel, é um anjo que nos guarda, nos livra, nos protege. Se você está vivo até hoje, pode ter certeza que tem um anjo de luz te guardando, te livrando, te protegendo, né, para que coisas piores não te aconteçam. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, por quê? O diabo, para mexer com Deus, como que o diabo ele mexe com Deus? Ele afronta Deus, ele desrespeita a Deus. É quando ele atenta com a vida de um ser humano. É quando ele faz mal a um ser humano. É quando, sabe, isso deixa Deus indignado. Mas pessoalmente, ele não faz nada contra Deus. Ele faz contra a criação de Deus, a criatura de Deus que é o ser humano. O diabo não atenta contra os filhos de Deus, a não ser que Deus permita para um propósito maior. Entende? Para um propósito maior. Mas o diabo ele não atenta contra o ungido de Deus, contra o homem de Deus, contra o amigo de Deus, contra o servo de Deus, não. Ele não tem permissão para isso, não. Entende? Ele tem permissão se a pessoa dá brecha. Se a pessoa não cumprir com a palavra, não estiver cumprindo com a palavra de Deus. Aí pode ter certeza. Mas contra um homem de Deus, o diabo, ele não toca. Entende? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, a disputa a respeito do corpo de Moisés, porque o diabo queria... ele não pôde fazer nada contra Moisés quando Moisés era vivo. Não pôde matar Moisés. Não pôde humilhar Moisés. Não pôde destruir Moisés. Não pôde tocar em Moisés. Não pôde fazer nada com ele. Nada. Absolutamente nada. Mas
Depois de morto, o diabo quis tocar no corpo para afrontar Deus. Mas nem depois de morto ele pode. Porque Moisés foi, é e até hoje um homem de Deus. Entende? Porque Moisés está vivo, irmão. Moisés está lá com o Pai. Ele é espírito, assim como eu e você. E é para lá que nós temos que ir. Entende? A respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra eles, mas disse. Tipo assim, quando o diabo ia tocar no corpo de Moisés, veio o anjo, Miguel, falou, ó, negativo. Você não pode tocar no corpo de um ungido. Não pode. E disse pro diabo, que o Senhor te repreenda. Tipo assim, ele não fez que nem muita gente hoje, né? Fica lá ofendendo, palavras, o que você... Não, que o Senhor te repreenda. Porque ele sabe da seriedade do mundo espiritual. Não, o Senhor te repreenda. E automaticamente o diabo, ele saiu. Entende? Aí, ó, vamos lá. Continua no 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Esses, porém, dizem mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem. Aqui está falando do homem. Esses, porém, quem? O homem, o ser humano, a pessoa que está distante de Deus, está sendo enganada pelo diabo. Entende? Esses, porém, dizem mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem. Natural. O diabo não é natural. O diabo é espiritual. Não existe nada de natural no diabo. O diabo é 100% espiritual. Aqui está falando do homem, das pessoas. Entende? Independente se serve a Deus ou não, está falando de mim e de você, das pessoas. Ser humano. Naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais. Como animais irracionais se corrompem. Se corrompem. Aí vem, ai deles. Ai deles. Como animais irracionais se corrompem. Por que como animais irracionais? Porque nós temos raciocínio. Nós pensamos. E as pessoas, infelizmente, não têm decidido pensar e têm deixado o diabo pensar por elas. Agir por elas. E, infelizmente, sofrer no lugar que era para ele estar sofrendo. Entende? O diabo age em meio às pessoas, faz as pessoas falarem, fazerem, sentirem tudo aquilo que era para ele estar sentindo, e faz elas sofrerem tudo que era para ele estar sofrendo. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Caim, o invejoso. Caim, o malicioso. Caim, que invejou a pureza, a santidade, o sacrifício de Abel. Invejou a oferta que Abel ofereceu. Invejou porque Deus aceitou a oferta de Abel. Então, eles estão indo meio caminho de Caim. Estão deixando a inveja, o orgulho dominar o coração. É por isso que Deus disse, de tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Nós não devemos deixar e nem permitir que o diabo domine o nosso coração. Domine o seu coração com orgulho, com prepotência, com nenhum sentimento negativo ou destrutivo. Caminho de Caim. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram
na contradição de Coré. Entende? Então não se engane. Não se engane. Você nasceu para ser de Deus. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para viver coisas extraordinárias. Mas você precisa crer. Não é por causa que você quer que você vai viver. Não é por causa que você deseja que você vai ver. É por causa que você crê. É por causa que você crê. É por causa da sua decisão. É por causa da sua humilhação diante de Deus, né? Que o Espírito Santo ele vai te guiar a uma vida nova, né? E uma vida onde você vai ficar assim, cara, como? Não é possível. Porque aquilo que eu vivo hoje era impossível há anos atrás. Aquilo que eu vivo hoje, eu falei, meu Deus do céu, era impossível. Mas eu permiti que o Espírito Santo me guiasse. Então permita que o Espírito Santo te guie, para que você venha viver coisas novas. Tá ligado? Eu espero que você tenha aprendido algo sobre o mundo espiritual. Eu espero e creio de verdade que o Espírito Santo está agindo dentro de você, assim como agiu e tem agido dentro de mim. Porque é chegado a vós o reino de Deus. Que o reino de Deus chegue a você agora. O reino de Deus ele não está fora. O reino de Deus ele está dentro de nós. Então que o reino de Deus chegue a você agora. A hora que o filho pródigo ele decidiu voltar, o reino de Deus entrou dentro dele e guiou ele para o Pai. Eu tenho certeza que o reino de Deus entra dentro de você e o mundo espiritual a cada dia ele vai se revelar e você vai agir conforme a palavra de Deus. Ela nos ensina e nos ordena a andar. Tá ligado? Então, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, receba a vida dessa pessoa, receba, meu Pai, o corpo, a alma e o espírito dela, para que ela venha viver no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, um forte abraço. Gostou do vídeo? Fez sentido para você? Você aprendeu alguma coisa? Então, você compartilhe com alguém, você marque alguém, você comente, você faça uma pergunta, que eu vou ter a satisfação e o prazer de estar te respondendo. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.